Já no Nordeste, as obras para expandir o canal por onde passam os navios criaram consequências ainda mais graves. Os moradores da região do Porto de Suape, que viviam da pesca, viram o sustento desaparecer depois que as dragagens começaram no local. A rede é costurada aos poucos. A mão precisa estar firme para não sair do ponto. Conhecimento que vem de outros tempos. Essa é a história de centenas de pescadores que vivem no município de Cabo de Santo Agostinho, a 40 quilômetros do Recife. Hoje está complicado para nós, que somos da nossa categoria, não temos mais como sobreviver e sustentar nossas famílias da pesca. José Carlos conta que as dificuldades com a falta de peixes na região começaram depois que o Complexo Industrial Portuário de Suape, o maior porto do Nordeste, decidiu fazer algumas dragagens, obras que aumentam a profundidade e permitem o acesso de navios maiores. De acordo com os pescadores, dinamites foram utilizadas para explodir rochas e arrecifes submersos da região, o que teria provocado a morte de muitos peixes, alguns inclusive em risco de extinção. Além disso, espécies que serviam para alimentar a população local também desapareceram. Prejuízo para o meio ambiente e para quem vive da pesca. Hoje as pessoas vivem de comprar peixe em supermercado, de peixe que vem de outros estados, porque o que a gente pesca aqui não dá mais para abastecer a nossa área. O presidente da colônia de pescadores afirma que mais de 400 famílias foram prejudicadas com as obras no Porto de Suape e que os pontos de pesca se tornaram depósito do material dragado do fundo do oceano. Outro problema é a proibição de acesso dos pescadores nas áreas que foram dragadas. Uma área do porto era uma área muito boa de pesca, porque tinha o rio Ipujuca, que desabava muita água no inverno, que saía as comidinhas dos serras e a gente infartava de peixe. Sem diálogo com a administração do Porto de Suape, os pescadores denunciaram os danos socioambientais ao Ministério Público Federal. Vieram os peritos de Brasília, do Ministério Público Federal, se encontraram com peritos daqui, alguns deles ligados à própria Universidade Federal de Pernambuco, e a partir daí fizeram várias viagens ali naquela região, apontando que a atividade de dragagem era, sim, a principal causa daqueles danos alegados pelos moradores, né? Do outro lado, o Porto de Suape afirma que todas as precauções contra possíveis danos ao meio ambiente foram tomadas. São dragagens previstas antecipadamente para o aumento de capacidade, para ampliação da área operacional, feita de forma absolutamente previsível, planejada e com todo o processo de licenciamento e antecipação de possível ocorrência ou possível dano ao meio ambiente. O Ministério Público denunciou o caso à Justiça. A Agência Estadual de Meio Ambiente, a CPRH, também foi incluída no processo em virtude de uma suposta omissão na vistoria da obra e por não ter exigido todos os estudos necessários. E antes mesmo do julgamento final, o juiz que analisou o caso fez um acordo para que os pescadores não ficassem sem sustento. Durante o curso do processo, o Ministério Público e Suape, com a participação da colônia dos pescadores, fizeram um acordo em que foi tratado que durante o trâmite do processo eles receberiam uma cesta básica para a sobrevivência. Depois de analisar as perícias, o juiz condenou o Suape a executar medidas compensatórias que ajudem na recuperação da área. Além disso, 128 famílias vão continuar recebendo cestas básicas e um auxílio financeiro do Porto. Já a Agência Estadual do Meio Ambiente só poderá emitir ou renovar licenças se as ações forem realizadas pela empresa. Para o juiz federal, o desenvolvimento da região precisa conviver em harmonia com a comunidade pesqueira e o meio ambiente. A grande missão de quem trabalha com direito ambiental é saber conciliar, ou seja, permitir o desenvolvimento econômico da região, com os diversos empregos que ele traz, mas também impedir
que esse desenvolvimento cause um dano ambiental, né, que traga grave comprometimento, né, à área e às pessoas que vivem em torno da área. O pescador, ele não quer nada de swap, não. Ele quer simplesmente ter onde trabalhar. E sem o peixe a gente não tem como trabalhar. Como é que a gente vai sustentar a nossa família?